Ok. Bom dia! Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pela página do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje, vamos receber o diretor de comunicação do Sindicep Maranhão. Desculpa. Marcos Ferreira. Desculpa aí. Marcos, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez com uma grande contribuição à nossa grande Rádio Sindicep, no qual fazemos sempre os esclarecimentos possíveis para as bases, nas quais as informações são de fontes cabíveis e bem fidedignas. Muito Bom dia a bem. você também. Muito bem. Bom dia, Marcos. Tuvão, a emenda constitucional 95 deixou os servidores públicos do regime jurídico único já há 5 anos sem qualquer reajuste. No caso dos servidores seletistas, é diferente. Como é que está esse processo negocial com o governo? Os seletistas, apesar de não serem colocados como quantitativo financeiro de planejamento, nós seletistas temos direito a aumentos também, nos quais não estão sendo tratados de uma forma correta, porque devido à nossa ferramenta, que são os ACTs, não estarem sendo obedecidas, porque temos exemplos de empresas nas quais, como a Conab e a EBSER, que são empresas que são de representatividade do nosso sindicato, no qual os ACTs vêm se, vamos dizer, se arrastando por muito tempo e o nosso poder financeiro real vem caindo, porque nós não temos uma base na qual o quantitativo financeiro está sendo reembolsado, porque apenas as cláusulas sociais estão sendo ali atribuídas a esses acordos, enquanto ao nosso poder financeiro, as nossas cláusulas nas quais são ligadas a aumento salarial, a percentuais de ticket, que são realmente forças financeiras do trabalhador, não estão sendo colocadas nessa pauta. Estamos sempre deixando de lado, e já faz muito tempo. No caso específico da EBSER, né, que você inclusive é de lá, qual a previsão de retomada dessa negociação? Ricardo, primeiramente, estamos nos organizando como entidade sindical para nos reunirmos agora na primeira quinzena de dezembro, onde nós iremos fazer talvez uma paramentação do que será discutido no próximo ano. O concordado foi que nós, da comissão, da mesa de comissão, na qual representa os trabalhadores da EBSER, que é a mesa de negociação, nós concordamos com a empresa que fosse suspenso as negociações perante a pandemia da Covid-19 e que fôssemos a voltar à negociação apenas em 2022, datado ainda não de uma data conclusa, porque o nosso ano em si de convivência desse ACT termina em março. Então, nós temos aí janeiro, fevereiro e março para que possamos definir uma data e ser conclusivo a esse acordo. O que não está sendo bem colocado, porque essa negociação também já tem esse rastro de não negociável, já vem aí com 2 anos em si de negociação, porque são inclusos anos em duplicidade, como 2019, 2020, 2020 e 2021. São acordos nos quais ainda não foram bem negociados, porque nem cláusulas sociais, nem financeiros, ainda não entramos em acordo com a empresa. Mas isso está no dissídio? Isso foi para dissídio? Está na justiça? Ainda não fomos para dissídio, ainda estamos com um chamado dissídio de greve, no qual foi decidido por um tempo, mas aí foi suspenso, porque nossa greve foi dada como irregular perante a justiça. Então, nós ficamos com essa negociação suspensa em dissídio e vamos aí partir para essa tentativa de negociação final, que é o dissídio em si, levar para o dissídio para que seja ali levado à justiça para poder
ter, sim, uma finalização dessa negociação. Então, data base de vocês, inclusive, então é em março, Exato. certo? Em março. Tá. Truvão, o sindicato, na base do sindicato, tem também os trabalhadores do Corém, né? E que também Sim. estão em campanha salarial. Como é que tá esse processo de negociação? Bem diferente das estatais, nós conseguimos ali, amigavelmente, até pelo curto prazo, como dando paramentação aos outros casos do CONAB e da EBSER, nós tivemos em um pequeno prazo a seguridade tanto financeira como social dos trabalhadores do Corem. Só que ainda estamos com a minuta para ser assinada, mas o presidente do CORE já demonstrou que está aberto a essa aceitação e ficou-se o seguinte: negociamos no qual o financeiro percentual em si aumentou-se 6,6% no ticket de alimentação, que eram de 750 e foram para valores de R$ 800, e os percentuais financeiros salariais aumentaram de 6%, com a demanda de se acrescentar mais 1% no ano seguinte. Então, concluímos que, com um percentual de 7%, foi conclusivo o acordo entre os trabalhadores e o Corém em si. Foi uma vitória muito glorificante para nós que vivemos aí nessa demanda de conturbações, mas, graças a Deus, todos saíram aí beneficiados. Tá. É, esse processo, o processo de negociação nunca é fácil, né? Ele sempre tem atrito, sempre tem uma dificuldade, porque cada parte quer defender seu lado. Nesse caso, como é que foi? Porque o presidente hoje do Corem, né, do Corem, ele também vem do movimento sindical. Como é que foi essa negociação? Apesar de termos ali uma amizade em si com o presidente, não foi muito fácil, porque os trabalhadores, primeiramente, exigiram um percentual dado como alto, falado pela presidência, e que ele não poderia ser aceito. Mas, perante isso, houve várias reuniões com algumas discussões um pouco acaloradas, outras nem tanto, mas no fim o bom senso conseguiu vencer. Bom senso esse que é de dar o de direito a quem tem direito, senão não teríamos uma democracia, no entanto. O que se dá em relação a isso, Ricardo, é que o trabalhador tem que sim exigir seus direitos. Ele tem que colocar o pé na parede quando ele está com toda certeza do direito adquirido por eles. O Corem já vinha aí se arrastando por um tempo o ACT, apenas porque a presidência anterior não tinha arcado com esses percentuais, mas, no entanto, tudo foi resolvido, no qual o Sindicep mostrou ali o seu poder de negociação e seu poderio também de persuasão em si, em elaborar questões que fossem positivas ao trabalhador. Tá. Agora, dentro desse, né, dentro da categoria, mas já um pouco fora dessa questão de acordo coletivo, como é que está também a situação de vocês em relação ao projeto de 30 horas para a enfermagem? Ainda não temos fechado, dentro principalmente da representação do Senado, alguém que possa colocar em embate para que seja votado isso. A senadora Elisiane Gama teve uma boa força dentro do Senado, mas ainda estamos nesse aguardo para que possamos ter ali um conclusivo. Mas já há um documento no qual tem todos os seus percentuais, tem todo o legislado lá descrito, quais são os direitos que podem ser adquiridos e que venham a ser gozados pelos trabalhadores da enfermagem, que são de absoluta importância dentro da saúde, e hoje não têm o seu direito adquirido e sendo conclusivo, porque o que a gente mais vê são pessoas que têm vários empregos para poder ter o seu percentual financeiro justo, que hoje não é legal. E agora, Marcos, assim, na maioria dos estados, né, e até municípios,
na prática já se dá a jornada de 30 horas, não é isso? O que falta realmente é colocar isso em lei, não é isso? Explica aí para nosso público. O que se quer é que coloque como um direito já legislado, coloque como lei, para que seja ali seguido não só pelo serviço público, mas também pelo serviço particular, porque, no entanto, o serviço particular é dos que paga mal do que em relação ao serviço público. Tem trabalhadores da enfermagem que estão recebendo menos que um salário mínimo devido aos grandes descontos que acontecem nesse salário deles. Então, é uma demanda que temos que correr atrás para que se venham a serem adquiridos esses direitos. O Sindicep participa do Fórum Maranhense, que é organizado por várias entidades, e essas entidades é que buscam fortalecer perante ali os nossos representantes políticos esse direito, para que a gente possa ter aí uma qualidade de vida para o trabalhador da enfermagem. E também, agora voltando aqui ao assunto do servidor público, o governo federal também vem fazendo uma campanha grande contra os serviços públicos, contra os servidores públicos, né? Inclusive tentando aprovar aí na marra essa PEC 32, que diz que é para modernizar o serviço público, e a gente sabe que não é. Como é que está essa luta do sindicato em relação a esse tema? A luta está árdua, podemos dizer que está muito árdua pelo seguinte: a PEC 32 ela vem para deteriorar o serviço público, com as desculpas esfarrapadas e textos nos quais não são, ainda foram aceitos totalmente pela Câmara, já foram votadas e ainda não foram levadas totalmente em conta. Pelo seguinte, a PEC 32 vem para diminuir a ação do trabalhador dentro das instituições públicas. Para que isso? Excluindo os servidores públicos, podem se colocar pessoas terceirizadas. A terceirização é um objetivo do governo atual. Qual esse objetivo em terceirizar? Em colocar pessoas que sejam indicadas por eles. Então, dentro dessa terceirização, há a conduta da diminuição dos concursos públicos, que são ali uma ferramenta de grande engrenagem dentro da nossa sociedade, porque pessoas em si, com formação superior, estão desempregadas, outros que não conseguem apenas o seu sustento básico. Então, a entrada ao serviço público ainda é um grande sonho de vários estudantes que são chamados aí de concurseiros, que a PEC 32 vem para diminuir totalmente esse quantitativo de vagas. Não só esse quantitativo de vagas, mas aí diminuindo a mão de obra dentro do serviço público, que impede a população. Vamos dizer que temos 10 servidores que ali atendem ao serviço administrativo da Previdência. Se forem diminuídos para 5, então essa demanda será maior. Então as filas serão maiores, que já não é um bom atendimento, vai ficar pior ainda. Então, nessa forma, nós viemos lutando, fazemos grandes manifestações na porta da Câmara, lá em Brasília, e também manifestações locais, estaduais, e chamando a atenção dos nossos representantes, que são os deputados federais, que nos representam lá, e vamos fazendo aqui uma grande mobilização para que eles possam votar contra essa PEC, que é destrutiva do serviço público. Marcos, essa pressão me parece estar funcionando, né? Pelo menos boa parte dos sindicatos estão pressionando nos aeroportos, estão pressionando na Câmara, como você falou, e me parece que como a eleição é ano que vem, esses deputados estão com um pouco de medo, né? De tomar essa decisão. Então, qual é o caminho para que isso realmente se dê? O caminho, Ricardo, em si é fazer mobilização. Qualquer cidadão tem o direito de exigir do seu representante que ele seja idôneo, no qual ele tenha que trazer os direitos e manter o que ele já encontrou. O caminho é pressionarmos, sim, os deputados, não pressioná-los em fazer ameaças, e sim pressioná-los em colocar o direito do trabalhador no papel e votar contra a PEC 32, que é um direito de cada cidadão em ter um benefício
bem elaborado em qualquer setor público, seja ele hospitalar, seja ele um atendimento previdenciário, um atendimento fazendário, que é o do Ministério. Então, qualquer um local, ele tem que ter excelência em atendimento. E a PEC 32 quer fazer com que esse atendimento seja um dos piores possíveis. Você já pensou em quanto tempo um trabalhador vai precisar de entrar no serviço para que ele possa atender de uma forma de grande porte várias pessoas ao mesmo tempo? Então, assim, é algo que é destrutivo. O governo em si é destrutivo e nós temos que pressionar esses deputados, enviando e-mail, enviando mensagens no WhatsApp, fazendo com que eles temam que quem vota não volta. Agora, assim, Marcos, a pandemia modificou a forma de viver de todos, inclusive dos servidores públicos, né? O fato de ainda ter boa parte dos trabalhadores em regime remoto tem dificultado essa mobilização? De uma maneira, sim, porque a mobilização, a movimentação em massa é sempre algo que é mais pressão em cima deles, nos quais há uma mobilização física, pessoal, mas só que em relação ao afastamento para serviço remoto desses servidores, em nada tem diminuído a qualidade de atendimento, mas tem se feito um vazio nessa mobilização, no qual o trabalhador tem se mobilizado em redes sociais, tem ali contribuído pelas variáveis redes sociais. Querendo ou não, hoje a nossa voz maior é dentro da internet. Então, quando você mobiliza a categoria em dois locais, tanto o físico como o virtual, é muito mais propício. Mas hoje há um pouco de enfraquecimento, sim, devido a esse afastamento do servidor ali no seu local, na sua, vamos dizer, no seu eixo, na sua base. Então, o que nós podemos fazer é vincular essa força dentro das redes sociais, dentro do perfil de cada um, dentro do seu Instagram, do seu Twitter, do seu Facebook, para que a gente possa mobilizar não só o físico, mas o virtual. Mas as ações estão acontecendo, Ricardo, sim, estão acontecendo, e as ações não vão ser enfraquecidas, porque o trabalhador deve buscar o seu direito. Outra coisa, Truvão, a gente ouve muito, né? Isso é principalmente dos patrões. Eles falam que o sindicalismo, o movimento sindical, não deveria se envolver em política partidária. O problema é que todos os setores estão representados lá no Congresso. Aí o empresário ele pode bancar seus candidatos, os banqueiros também os seus, os ruralistas têm os seus, tem a tal da bancada da bala. Quer dizer que só quem não pode ter bancada são os trabalhadores. Como é que fica esse equilíbrio de forças depois? Ricardo, a nossa história, principalmente da representação do trabalhador sobre as vias sindicais, é uma história esquerdista, em si, total esquerdista. Só que nós não coibimos qualquer pessoa que seja ligado aos movimentos de direita que participem, que venham a nós para aumentar o nosso volume e contribuir. Mas é o seguinte, assim a divisão partidária, assim a divisão ligada à representação, assim como os empresários têm direitos em apoiar a direita para que possam receber benefício, nós, dos sindicatos, temos o contrário a essa visão, porque os movimentos de esquerda são movimentos ligados a pedidos de mobilização sociais, em busca de direitos sociais, busca de direitos financeiros, busca de direitos dos trabalhadores, nos quais a direita, que é a partidária, no qual não tem mobilização, apenas em querer beneficiar grandes empresários, investimentos. Essa é a desculpa. Mas só que nós não temos a discriminação de qualquer pessoa que seja nosso sindicalizado que apoie. Ele pode ter a sua opinião partidária e ser sindicalista. Só não pode intervir contrário às nossas ideias perante isso, porque a nossa ideia é buscar direitos e não retirar. E sendo assim, a PEC vem para retirar direitos.
E quem apoia a PEC, com certeza, não é uma boa pessoa. Com certeza, isso a gente pode tirar de bom proveito, é que o caráter de alguém que quer tirar direitos de quem está trabalhando não é um bom caráter. Outra questão agora também que está muito, né, a gente está vivendo isso direto lá nessa briga lá no Congresso, que é outra PEC também, a tal da PEC dos precatórios. Ela também atinge os trabalhadores de sobremaneira, né, principalmente as questões trabalhistas que os sindicatos conseguiram ganhar, conseguiram provar que o governo deve, a justiça obrigou o governo a pagar e agora eles querem dar um calote. O que o trabalhador pode fazer com isso também? Qual o tipo de ação que deve ser feita? Ricardo, nesse caso, o que aconteceu? Simplesmente são direitos que foram provados, que já foram julgados e executados para serem cumpridos, e há uma PEC para que sejam apenas não pagos. É como o governo comprar uma briga com inúmeros trabalhadores que já têm o seu direito adquirido e hoje ele quer apenas simplesmente dar um calote para, com a desculpa de utilizar esse dinheiro para ser remanejado para projetos sociais, tais quais esse, se você para aqui como informação, o Bolsa Família foi acabado. Então, hoje o governo está iniciando um novo projeto, que é o Bolsa Brasil, e daí ele quer tirar esse dinheiro, segundo eles, dos precatórios, o que é totalmente irregular. Ricardo, é como eu tirar da boca de quem está comendo para dar para a boca de quem está com fome. Isso não existe. O governo está fazendo uma manobra irregular. Vamos aqui para o histórico político. A Dilma recebeu um golpe por pedaladas, segundo eles, desvios que nunca foram provados posteriormente. E hoje eles fazem a difusão de uma, vamos dizer, de uma missão totalmente errada, que é tirar dinheiro que já está direcionado para o trabalhador e hoje eles querem direcioná-lo para projetos sociais com a desculpa de ajudar o mais pobre. É um governo no qual não fala com a verdade e não é totalmente positivo ao trabalhador. Outra coisa, pois é, que entra em atrito com essa, como é que se diz, com essa justificativa do governo. É que, ao mesmo tempo que eles dizem que precisam aprovar essa PEC dos precatórios para ter dinheiro, né, e financiar os programas sociais, eles têm no orçamento uma parte que chama orçamento do relator, que é secreta. Milhões e milhões de reais secretos. Que ninguém sabe para onde foi, quem contratou, né? Como é que dá para explicar isso? É muito contraditório, Ricardo. Até que foi julgado essa semana, foram suspensas as emendas parlamentares. O que são as emendas parlamentares? Assim, quando coloca-se um projeto para ser julgado em qualquer âmbito da Câmara, eles colocam a compra dos parlamentares através de emendas. Que emendas são essas? São dinheiros que são relocados para que nos seus nichos políticos os partidários possam ali investir esse dinheiro. Dinheiro que a gente sabe que com certeza não é totalmente colocado para ali o seu uso, e sim para percentuais nos quais serão utilizados em bens próprios, no qual foi suspensa pelo STF essas emendas, porque estavam sendo vinculadas à compra para essas votações. Então, o governo que criticava tanto a política do toma lá da cá, hoje a executa em memoráveis números. São números bilionários na compra de votos dos parlamentares. E essa compra é vista há anos. E o governo atual, que criticava tanto, está utilizando ela em excelência, que era um dos maiores críticos. Truvão, o tempo da gente está acabando, infelizmente. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para nossos ouvintes.
O que eu digo e repito sempre, gente, estamos vivendo Você quer que eu repita o que você um, disseram? um governo muito ruim para o trabalhador. A direita, hoje, ocupando espaço, ela tirou direitos, ela deteriorou todo o patrimônio que era do trabalhador, não só do trabalhador, e sim do cidadão. Nós temos que mudar isso, nós temos que fazer com que aconteça, não temos que repetir isso novamente nas eleições de 2022. Tentamos fazer isso, não crucifixo quem queria a mudança, mas a mudança não deu certo. Temos que ser conclusivos e abrir os olhos. Não deu certo. Vamos para o lado esquerdo, no qual os projetos sociais, os benefícios para o cidadão pobre que está passando fome, comendo ossos em carro de lixo, possa ter a dignidade. E não através de esmola, como ele está fazendo. Nós temos que fazer da forma melhor, dando trabalho, dando dignidade, estudo para todo cidadão brasileiro que tem direito a isso, certo? Quero agradecer, muito obrigado a todos que foram participantes aí da nossa live, muito obrigado. Obrigado ao Ricardo, que está aqui nessa entrevista. Só temos a agradecer. Obrigado, Trovão. O nosso programa está chegando ao fim, queremos agradecer a sua participação, queremos agradecer também a participação dos ouvintes. Fiquem agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web.